Da Saúde. Terça da Saúde. Um programa feito para esclarecer todas as suas dúvidas sobre saúde. Terça da Saúde. Aqui na Rádio Clube. Vamos lá então, está no ar a edição do nosso Terça da Saúde dessa semana, uma parceria da Clube FM, sempre com a farmácia de manipulação Fórmula Certa. E hoje, aqui no nosso Terça da Saúde, vamos falar um pouquinho sobre o Novembro Laranja. Além do Novembro Azul, tem também o Novembro Laranja, o mês de conscientização do zumbido. Recebendo aqui nos estúdios da Clube, o fisioterapeuta, o Dr. Luiz Henrique Santos. Primeiramente, um bom dia aqui pro meu colega do Terça da Saúde de sempre. Ô Júnior, bom dia, tudo certo? Sentiu minha falta semana passada? Bom dia, Henrique, bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Clube, amigos e parceiros da Farmácia Fórmula Certa. E claro, o Terço da Saúde sem o Henrique não é Terço da Saúde. Mas estava muito bem acompanhado aqui sob o comando do Robinho. Do Robson. E hoje a gente vai falar sobre esse tema, né, Henrique, doutor, prazer ter o senhor aqui nos estúdios, que é muito importante, é pouco falado, né? Sim. Eu particularmente não sabia dessa campanha, né, do Novembro Laranja, né? E que é muito importante a gente falar, né, doutor? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube. Bem, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? Mais um ano. O ano passado estivemos aqui no Novembro Laranja. É um momento bem importante para a gente conscientizar as pessoas, porque muitas pessoas têm zumbido, não sabe a quem recorrer, não sabe do que se trata, quais são as causas. Então hoje a gente vem falar sobre o zumbido, sobre a hiperacusia e a misofonia, que são outros aspectos ligados ao som. Eu pensei que já era um xingamento, já são nomes tão que a gente não está acostumado, né, doutor? Explica pra gente o que são esses termos, o que seria isso aí, já pra gente começar. Bem, o zumbido é uma percepção de um som, né? Então pode ser um chiado, pode ser um apito, tem pessoas que escutam sinos, né? Então imagina esse som constante no ouvido, com intensidades que podem variar ou podem ser constantes também e altas, né? Então é algo perturbador, né? Então perturba a saúde mental da pessoa, né? São sintomas, eu estava até pesquisando, são sintomas que afetam mais de 700 milhões de pessoas no mundo, né? Então assim, é muita gente. Lá na mais corriqueiro do que a gente imagina, né? Tá mais no nosso dia a dia. Lá na farmácia a gente tem visto muitas pessoas que chegam lá com esses sintomas, né? E onde a gente não tem um diagnóstico, a gente não pode diagnosticar ninguém em farmácia, né? Mas a gente não sabe a quem recorrer. Nesse caso, doutor, a quem eu posso estar procurando? Qual a especialidade que eu posso estar procurando? Bem, o primeiro profissional que a pessoa precisa procurar é um otorrino, né? Então ela precisa procurar o otorrino para entender, porque quase 70% das pessoas que têm zumbido, esse zumbido ele vem por conta de uma perda auditiva. Então está associado à perda auditiva. Isso que eu ia perguntar também, quais são as causas desse zumbido, né? O que ele pode estar associado? Ou ele vem do nada ou não? Ele está associado a outras patologias, a outras causas? Isso, o zumbido ele é um sintoma, então não é uma doença. Certo. Né? Então ele está associado normalmente a alguma doença específica. A perda auditiva, como a gente já falou, e só uma estimativa atualizada, aqui no Brasil, cerca de 25 a 28 milhões de pessoas são acometidas pelo zumbido. Então é muita gente, né? É muita gente. Então a gente tem um universo muito grande. E a gente tem uma associação com, por exemplo, causas alimentares, mas a gente estava conversando aqui em off, né? É muito comum hoje a gente ver associado com condições mentais e emocionais. Então, ansiedade, depressão, estresse, são condições que são fatores gatilhos para o surgimento do zumbido. E as pessoas podem viver pequenas experiências. Então, pode surgir um chiado, ele vem e vai embora. Se ele apareceu uma vez, ele já tem uma chance de 3 vezes aparecer outras vezes. E se a pessoa não tiver um autocontrole e não fizer uma boa higiene de algumas questões emocionais, sono, alimentares, isso pode se tornar constante e presente na vida dessa pessoa. E hoje em dia, quem não tá, né, nesse estado de ansiedade, estresse, né? O doutor, e tem algum tratamento que possa se fazer? Como que é? Sim, então o otorrino vai entrar com principalmente tentando identificar essa causa. Se tem a perda auditiva, um tratamento
pensando nessa perda auditiva, para tentar pelo menos estabilizar, né? A fisioterapia, ela entra num zumbido específico, que é o zumbido somatosensorial. Então, como a gente falou, existem muitas causas. Uma das causas, por exemplo, é o bruxismo. Então, quem aperta muitos dentes começa a ter sobrecarga na articulação e aí acaba afetando alguns músculos específicos. Tem um músculo muito pequeno que chama tensor do tímpano. Esse é um músculo que tensiona um nervo lá dentro do ouvido e ele é responsável pela presença do zumbido. Então a fisioterapia lança a mão de algumas técnicas que a gente consegue modular a tensão dessa musculatura que fica dentro do ouvido, agindo aqui nessa região próxima do ouvido e da boca. E aí a gente consegue diminuir a intensidade do zumbido, em alguns casos até a remissão total. A remissão total não é um caso muito comum, mas é possível a gente viver muito bem com tons de 1, 2 pontos de zumbido. Se a gente perceber, a gente está escutando agora o som de uma buzina, mas o ar-condicionado, a geladeira, tudo tem um pouquinho de som que está presente o tempo inteiro no nosso ouvido. Sim. Então, o mais importante é a gente tentar melhorar a capacidade de percepção desses sons no dia a dia. E aí eu vim destacar duas questões que você falou como um palavrão, Henrique. A hiperacusia e a misofonia. A hiperacusia é quando eu tenho uma dificuldade de ficar num ambiente com sons altos. Isso que eu ia perguntar também, sobre sons altos, se pode causar um zumbido, né? Por exemplo, eu trabalho, nós locutores, né? Trabalhamos com fone de ouvido o tempo todo, né? Temos que, até por modulação aqui do sistema. Então, assim, pessoas que ficam expostas, né, a ruídos muito intensos, se pode causar zumbido também. Pode, com certeza. E a hiperacusia é quando eu não tenho uma tolerância a esse som alto. Então, por exemplo, é impossível ir em um show, porque aí eu tenho essa intolerância, eu tenho dor de cabeça, começa a surgir outras coisas por conta do som alto. E a misofonia é quando eu não tenho paciência, eu não tenho tolerância para alguns sons. Por exemplo, eu não suporto ficar ao lado de tal pessoa porque ela fica mascando chiclete o tempo inteiro. O som do chiclete irrita. O som da pessoa mastigando irrita. O som da pessoa deglutindo, tomando água, me irrita. Então são pessoas que têm pouca tolerância a alguns sons que são do cotidiano. Mesmo a pessoa mastigando com a boca aberta ou não. O som da mastigação já pode ser algo irritante para determinadas pessoas. Quem tem hiperacusia e misofonia tem mais chance de ter zumbido. Ela é mais sensível a esses sons. Então, por exemplo, o som do tic-tac do relógio. Tem pessoas que falam, eu não durmo com aquele som do tic-tac do relógio. Então é uma pessoa que tem uma hipersensibilidade auditiva. Então ela tem mais chance de ter a presença do zumbido. Coisas que a gente acha que é simples, é normal, né? Mas para algumas pessoas pode causar esse certo incômodo, né? E tem alguma ligação, doutor, esse zumbido com a labirintite? Muita relação. A gente tem um zumbido que chama o zumbido gaze-evoked, que está associado às crises de labirintite. Então ele pode surgir, inclusive, previamente a uma crise de labirintite. Aí vem a crise de labirintite, toma medicamento, tem a fisioterapia trata também labirintite, né? Então a pessoa pode controlar, mas sempre que tiver previamente uma crise, ela pode ter o sinal como zumbido. Ele pode vir previamente uma dor de cabeça, enxaqueca, por exemplo, ou uma dor de cabeça tensional, há uma crise de bruxismo. Então a pessoa pode apertar os dentes, mas não tem dor. Mas em alguns momentos ela pode apresentar dor. Então quem tem, por exemplo, refluxo gastroesofágico, tem bruxismo. E ele não pode se queixar de dor, então ele nem sabe que tem bruxismo, né? Mas quem tem refluxo tem bruxismo. Então em algum momento ele pode começar a apresentar zumbido por esse excesso de apertamento e pode começar a ter os sintomas. Então é importante, se tem refluxo, procurar o gastro. Então tem que procurar rapidamente um profissional para tentar sanar esse problema, porque ele pode vir como consequência a outros problemas, como o zumbido. Né? E quais são as coisas que a gente pode estar fazendo no nosso cotidiano quando eu sinto esse zumbido, essa misofonia, essa intolerância ao som? O que eu posso estar fazendo para mudar esses sintomas? Bem, são algumas tentativas, né? Então a gente chama de o ruído branco, como eu citei, geladeira, ventilador,
ar-condicionado, esse barulho, se a gente tentar ficar prestando atenção o tempo inteiro nesse barulho, isso facilita a diminuição da percepção do zumbido. Então, se o zumbido tem uma nota de 5, 6 mais ou menos, não é um zumbido tão alto, se eu começar a focar minha atenção no ar-condicionado, no ventilador, na geladeira, eu tendo a ter um melhor controle para diminuir a percepção do zumbido. Então, às vezes, a gente consegue até zerar com esse tipo de terapia, né? Por exemplo, tentar respirações profundas, meditação, yoga, são alternativas também que ajudam muito. Como a gente falou que o estresse, a ansiedade é um gatilho, esse controle mental ajuda a diminuir o zumbido. Uma outra coisa que é muito comum também é sono. A privação do sono, a má qualidade do sono também facilita para ter zumbido. E aí já é um zumbido um pouco mais difícil porque ele é central. Quem dorme mal tem sensibilização central. O cérebro fica inflamado. Então eu tendo a ter mais estresse, eu tendo a mudar algumas áreas do meu cérebro que muda a minha atenção. E aí o meu foco fica maior no zumbido. Se eu dou mais atenção para o meu zumbido, eu tenho mais chance desse zumbido permanecer por mais tempo. E talvez ele nem vá sumir mais, quando eu dou muita atenção para ele. Então, o sono também influencia nessa questão. E aí não é só uma questão comportamental. O cérebro de quem dorme mal é um cérebro inflamado. Então, eu tenho mais chance de ter mais sensibilidade à dor e eu tenho mais chance de ter zumbido. Protetores auriculares também é muito importante, né, doutor? Em quem tem o cotidiano em lugares muito... com som muito alto também. Barulhentos, né? Digamos assim. Isso. Sim, né? Sem dúvida. O protetor, ele é importante, mas mesmo assim a pessoa ela está exposta a um ruído constante. Então ela precisa, por exemplo, os radialistas, né? Vai ter que ter algum momento do dia que tem que fazer uma higiene sonora. Então vai ter que ter um momento de estar, por exemplo, ir no Parque da Mogiana e ficar lá meia horinha lá, prestando atenção no som dos pássaros, do vento, para tentar fazer essa mudança de tonalidade no pavilhão auditivo, que a gente chama de higiene mesmo sonora, para depois voltar para o ambiente e ser exposto novamente àquela constância de sons, né? Então isso é uma forma de tentar prevenir. Né? E aí, claro, como a gente falou, estresse, ansiedade, são coisas que a gente está exposto o tempo inteiro no cotidiano. Então, também a gente merece uma higiene nessas questões. E isso vai melhorar todos os aspectos da vida, né? Todos os aspectos da vida, sem dúvida, sem dúvida. É fator causal para quase tudo, né? A gente também tem questões alimentares, alimentos mais inflamatórios, carboidrato, o excesso de proteína, de carne principalmente, alimentos que demoram a digestão, o déficit de zinco também está muito associado à presença do zumbido, também por questões centrais. Então é importante, quando a gente entender que tem um alimento que pode estar associado, fica um tempo sem ingerir esses alimentos e ver se a falta desse alimento diminui o zumbido. Se você achou que naquele momento o zumbido surgiu porque você estava comendo muito determinado alimento, ou ingerindo determinadas substâncias, por exemplo, refrigerantes, o álcool, o cigarro, aumentam a chance em quase 7 vezes de ter zumbido. Então, às vezes, você está exagerando um pouquinho nas baladas do final de semana, diminui um pouquinho, talvez isso pode ser a causa. E aí, estou falando de balada, o som da balada também é uma causa. Sim. Né? Então, o excesso de exposição a determinadas situações pode gerar o zumbido. Lembrando, né? É um sintoma. Então a gente precisa tentar controlar alguns fatores para entender se esse sintoma pode ser modulado, né? Então isso é um ponto importante para a gente ter uma atenção. São fatores que a gente sempre fala aqui no Terço da Saúde, da gente sempre estar alerta com relação à nossa saúde própria, né? A nossa... Sim, nosso o que a gente está sentindo, né? Isso, para já diagnosticar rápido e eu tentar melhorar a minha saúde, né? Sim. Doutor, tem alguma mensagem que o senhor queira deixar para os nossos ouvintes sobre o novembro laranja, sobre esses sintomas? Bem, a gente falou de hiperacusia, de misofonia, que são questões relacionadas à tolerância. Se você apresenta algum sintoma, procure um profissional. Então, por exemplo, a misofonia e a hiperacusia precisa do otorrino.
A misofonia é uma questão comportamental. Procure um psicólogo, procure um psiquiatra, um psicanalista, tente entender um pouco melhor isso e como que você pode mudar o seu comportamento no dia a dia, porque isso é um fator causal, né? E quando você já tem a presença do zumbido, procure um profissional especializado. Lá no Instituto Sul Mineiro de Cabeça e Pescoço, a gente trabalha especificamente com esse perfil de paciente. A gente está falando agora em off, né? Na pandemia aumentou muito esse perfil de paciente, de bruxismo, de zumbido, por conta principalmente dos fatores emocionais, a ansiedade, a depressão. Então, procure um profissional especializado nos primeiros sinais. Quando você começar a apresentar o sintoma de zumbido, é muito mais fácil de tratar. A gente consegue desenvolver ferramentas que conseguem modular rapidamente. Se o tempo passar, a chance vai ficando cada vez mais difícil de controlar, porque envolve também comportamento. A pessoa fica mais estressada, ela fica mais ansiosa. Imagina esse barulho o tempo inteiro na cabeça. Dificuldade de concentração, você não consegue trabalhar bem, você não consegue se relacionar com as pessoas com esse barulho na cabeça, né? Então começa a atrapalhar muito o seu cotidiano de trabalho, de relações com a família. Então começa a impactar muito na sua qualidade de vida. Então procurar um profissional especializado no início vai facilitar muito o tratamento. E tem tratamento, essa é a parte mais importante. Muito interessante esse assunto e assim, é muito importante a gente estar debatendo sobre ele mesmo, né? Com certeza, é um assunto que merece mais atenção, né, doutor? Porque, né, Júnior? Porque é um assunto assim que pode desencadear vários outros fatores, né, prejudiciais na nossa saúde, na nossa relação com a comunidade, com a família, com os amigos, com os colegas de trabalho. Então é importante a gente tratar e procurar um especialista. Essa é a dica valiosa sempre. Procure um especialista. Não faça automedicação nunca. Isso. Muito obrigado, Henrique. Obrigado, doutor Luiz, né? É um prazer ter o senhor aqui nos nossos estudos. Eu que agradeço. Agradeço o Henrique, o Júnior e a farmácia Fórmula Certa pela oportunidade de a gente estar falando de um tema tão importante. Tá certo. Muito obrigado, doutor Luiz. Obrigado, Júnior, mais uma vez pelo Terça da Saúde, que volta na próxima semana às 10h30 da manhã, dentro do Manhã na Clube. A Rádio Clube apresentou Terça da Saúde.